meus alunos, meus amigos, seguidores aqui do canal. Hoje nós vamos tratar nessa videoaula sobre o Montesquieu, especificamente na teoria dos três poderes e a teoria de freios e contrapesos, que ele acabou influenciando, né, na nossa atual Constituição, tá? Então o Charles Louis de Secondet, né, o Barão de Montesquieu, ele fez uma inovação ao modelo de três poderes do John Locke. John Locke já tinha pensado nos três poderes. No entanto, no modelo do John Locke, o parlamento era o mais importante, né? O legislativo era o mais importante. Porque no modelo do John Locke, o povo elegeria ali o parlamento é que nomearia o chefe do executivo e depois judiciário, que também seria subordinado ao parlamento, né? Então, já o Montesquieu vai fazer uma divisão em três poderes, em que os poderes seriam harmônicos e ao mesmo tempo interdependentes entre si. O que na prática isso significa? Significa que nós não teríamos nenhum dos poderes, nem o legislativo, o executivo ou o judiciário, nenhum deles poderia ser mais importante do que o outro. Mas os três deveriam ser harmônicos. Um deveria contribuir com o papel do outro, auxiliar o outro, e ao mesmo tempo seguirem as suas funções independentemente da interferência dos outros poderes, tá? Então Montesquieu vai prever, né, que esses poderes são fundamentais dentro de qualquer modelo governamental, sobretudo levando em conta que o Montesquieu também é um dos filósofos iluministas, portanto, grande defensor do direito, grande defensor das liberdades, né? E também se opunha ao modelo de igreja católica e ao modelo absolutista. Diante do fato de termos um governo com ingerências da religião católica ou absolutistas, então fica claro dos porquês que, na visão do Montesquieu, os três poderes sendo interdependentes era necessário, exatamente para corrigir qualquer tipo de interferência de um poder no outro. Então, a ideia de um ser superior ao outro inviabilizaria um governo transparente, equilibrado, e que poderia, de fato, trazer a essência daquilo que o povo espera de qualquer governo. Governos autoritários, arbitrários, que acabam interferindo nos outros poderes, tanto no judiciário quanto no legislativo, não são governos plenamente virtuosos, né? Os governos precisam funcionar de uma maneira transparente, clara, sem um interferir no outro. E é isso que o Montesquieu, então, vai estabelecer, inovando no modelo de três poderes do John Locke. Então, vamos acompanhar comigo aí essa frasezinha que foi retirada da obra dele, né? O Espírito das Leis. Então, ele fala: estaria tudo perdido se um mesmo homem ou um mesmo corpo de principais ou nobres, né, ou do povo, exercesse três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares. Então, aqui ele está deixando claro que estaria tudo perdido se uma única pessoa, que no caso o governante, pudesse fazer os três ao mesmo tempo, como nós vimos nos governos absolutistas, né? Em que havia uma total, um governo arbitrário, autoritário, que impunha sua vontade diante da vontade do povo e da maioria, tá? Então, o que o Montesquieu vai dizer? Ele vai dizer que os poderes têm que ser interdependentes, cada um deles tem que fazer bem a sua função, mas um não pode interferir no papel do outro, né? Vamos usar uma metáfora do nosso corpo. Imagina se o joelho pudesse interferir no papel do coração, ou o coração ocupar o lugar dos pulmões, né? Com certeza isso não daria certo, nós morreríamos, né, tendo um joelho alimentando o nosso corpo no lugar do coração. Por quê? Porque o joelho não está dotado daquilo que é necessário ter o coração para que a gente tenha saúde. Assim como o coração no lugar do pulmão não faria o papel dos pulmões, né? Então não dá para um trocar a função ou para um querer ocupar o lugar do outro poder. Por isso a ideia da interdependência, da transparência, do equilíbrio, da harmonia.
onde um poder pudesse fiscalizar o outro, mas cada um separadamente fazia o seu papel. Assim como no nosso corpo, o coração faria o papel dele, o joelho faria o papel dele e os pulmões também iriam fazer o seu papel. Então, os poderes independentes, harmônicos, porque um depende daquilo que o outro faz, para que a gente tivesse o desenvolvimento, para que a gente tivesse a saúde do corpo. A saúde governamental depende das funções sendo realizadas adequadamente pelos três poderes, tá? Então, o equilíbrio, a não interferência, a harmonia, um poder fiscalizar o outro, de modo que esse governo atenderia plenamente aquilo que era a vontade da maioria, equilibrado, sem cometer injustiças ou provocar desigualdades, que era a grande ideia, né, dos iluministas no que diz respeito à questão das liberdades, das igualdades, né, e sobretudo os princípios liberais baseados na lei, né, o direito, a referência dos princípios liberais dentro do século XVIII com o iluminismo, tá bom? E por fim, é importante aqui citar, mesmo que de modo breve, tá, gente? Porque é uma teoria grande, que não daria para a gente explicar assim em tão poucos minutos. Nós temos atualmente na nossa Constituição uma teoria chamada sistema de freios e contrapesos, que do inglês são os checks and balances, né? O check, a ideia de você frear, limitar e balancear, né? Então, o Montesquieu foi quem inicialmente pensou nesse sistema, que depois foi aprimorado pelos ingleses e chegou à nossa Constituição com uma característica de importância, principalmente aqui no nosso caso no Brasil, por conta de um governo democrático, para garantir a democracia, a participação autêntica dos poderes, a interdependência desses poderes, de modo que cada um fazendo seu papel e fiscalizando um ao outro, nós tivéssemos um governo plenamente democrático, que pudesse cumprir com tudo aquilo que são os nossos anseios populares, tá? Então, o que vem a ser a teoria dos freios e contrapesos? O freio limita a velocidade e o contrapeso balanceia o carro, né? Imagina um carro puxando muito para a direita ou para a esquerda. Isso poderia colocar em risco a trajetória do veículo, né? Numa curva o carro poderia sair, nós poderíamos ter um acidente fatal, né? O carro, quando está puxando muito para o lado, ele vai forçar a suspensão, ele vai forçar os rolamentos do carro daquele lado que ele está puxando. Se a gente for precisar usar o freio trabalharia muito mais garrado, né? Muito mais tenso naquele lado que ele está mais pesado. Isso vai desgastando o veículo, isso vai colocando as peças em maior desgaste. Nós vamos ter gastos muito mais cedo para melhorar, né, esse veículo. Nós teríamos talvez a ocorrência aí de uma troca de molas ou de suspensão por um veículo trabalhar muito pesado de um lado, sem contar o desgaste de pneu, desgaste do rolamento, as pastilhas do freio. Tudo isso se desgastaria usando essa metáfora do carro. Então, por que é importante os freios e contrapesos? Para a gente limitar o papel um do outro, né? Um poder limitando, controlando um pouquinho o outro e ao mesmo tempo balanceando, para que não houvesse exageros, para que não houvesse injustiça, para que um não interferisse no papel do outro. Cada um fazendo bem, equilibradamente, cada um cumprindo com o seu papel, assim como o coração fazendo o papel dele, o pulmão fazendo o papel dele, os rins o dele e o joelho o seu, nós teríamos um equilíbrio e o nosso corpo funcionaria plenamente bem. A mesma coisa na administração pública. Os órgãos sendo limitados e ao mesmo tempo balanceados, né? Então, quando eu coloco um contrapeso no carro, aquele carro está pesando muito para o lado direito, e eu coloco um contrapeso aqui no lado esquerdo, ele equilibra. E aí é mais fácil a gente manter o volante desse carro. Ele vai correr menos risco de sair numa curva, ele vai desgastar menos os freios, ele vai desgastar também as suspensões, as molas, os freios e mesmo o rolamento, né, da roda, que fica trabalhando muito pesado quando o carro está puxando para um lado, tá? Ele trabalha muito mais exigido, né, quando o carro está puxando para um lado. Então, quando eu tenho esse equilíbrio, quando eu tenho esse contrapeso, é a garantia que nós vamos ter uma estabilidade, nós vamos ter um governo fluindo de modo mais pleno e atendendo
os nossos interesses, os interesses do povo em geral. Esse é o sistema, né, de freios e contrapesos que foi pensado pelo Montesquieu e aprimorado para atualmente nas legislações constitucionais, inclusive aqui no Brasil, o direito constitucional brasileiro adaptou esse modelo também para nós. Então, ó, do empirismo britânico, né, da racionalização de Montesquieu e do pragmatismo norte-americano, passando pelos históricos da teoria do check and balances, né, surge então esse principal elemento caracterizador, né, dos freios e dos contrapesos, limitadores e balanceadores, para que a gente equipare ali igualmente os poderes e evite os destemperos, né, as arbitrariedades e, consequentemente, as injustiças. Então, um sistema de freios e contrapesos relacionados com um modelo de interdependência entre os poderes e de harmonia vai garantir plenamente governos mais justos, mais igualitários, mais equilibrados e, consequentemente, com a possibilidade de atender melhor os anseios populares, tá bom? Então são essas duas teorias que nós vamos tratar nessa videoaula de hoje, ligada ao Montesquieu, e numa outra aula nós vamos tratar de modo mais completo a obra O Espírito das Leis. Um abraço carinhoso, agradeço você que esteve até agora comigo, peço o seu like aí no vídeo para a gente mandar esse vídeo para mais pessoas, e eu aguardo você com muito carinho na nossa próxima videoaula. Tudo de bom, um beijo e bons estudos.